Fala galera da Malheiros TV, estamos de volta com mais uma resenha sobre geopolítica. E o tema do nosso vídeo de hoje surgiu dos pedidos da galera aqui nos comentários do nosso vídeo sobre o filme Os Sete de Chicago. Se você não assistiu, o card vai aparecer aqui, corre lá para assistir. A gente ficou tão feliz com os comentários desse vídeo que a gente resolveu seguir a sugestão da galera e falar sobre o tema que foi o pano de fundo desse filme, a Guerra do Vietnã. Roda a vinheta, Gabi! Como vocês já sabem bem, aqui a gente gosta de começar pelo começo. Então vamos lá. É importante lembrar que ao longo do século XIX, potências europeias conquistaram muitas colônias na África e na Ásia. O Vietnã era um país que fazia parte de uma área de domínio francês na Ásia, chamada de Indochina. Indochina, vocês devem lembrar desse nome. Então, essa área chamada Indochina englobava o leste da Índia, o sul da China, Laos, Camboja e, claro, o Vietnã. Em alguns momentos ela chegou até a englobar mais países, mas isso não é importante porque a gente vai falar agora. Ao longo do século, o povo vietnamita já vinha muito insatisfeito com o domínio francês na região. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo, aquele bloco que era liderado pela Alemanha, Itália e Japão, aumentaram a sua influência na Indochina, ou seja, era o começo do sonho da independência. E nesse momento, começa a ser desenhado o que seria a base da Guerra do Vietnã, a batalha mais famosa da Guerra Fria. No ano de 1941, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava rolando, um líder socialista chamado Ho Chi Minh começou uma resistência nacionalista no Vietnã, conhecida como Viet Minh. O objetivo era claro, a liberdade do país. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, no ano de 1945, Ho Chi Minh já era o maior líder do Vietnã. Isso deu muita força para o crescimento desse movimento de descolonização na região e, consequentemente, a Guerra da Indochina. Com o fim do controle francês, veio o processo de independência do Vietnã. A Conferência de Genebra, de 1954, decidiu pela sua libertação e também pela sua divisão, de uma forma muito parecida como eles fizeram na Coreia. Eles usaram um paralelo, o paralelo 14 graus sul, para dividir o país entre o Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Mas a situação de um país dividido não era para ser permanente. Por isso ficou decidido que em 1955 aconteceriam plebiscitos para a população votar e decidir sobre o processo de unificação do país e a liderança que assumiria, socialista ou capitalista. Aí, esse é o momento que você para e fala, pô, Malheiros, maneira essa ideia de deixar a população votar para ver o que acontece, né? Uma boa ideia, por que não? Eu, obviamente, concordo com você, mas é que nesse caso ocorreram muitas fraudes. Fraudes de verdade, não essas fraudes do Trump. But it's time to go. I don't wanna go. It's time to go. I don't wanna go. E uma delas foi digna de um filme. Os vietnamitas do norte cavaram túneis subterrâneos para ir até o sul e votar como se fossem moradores de lá e assim garantir que o lado socialista sairia vitorioso. Gente, é uma fraude hollywoodiana, no mínimo, né? And the Oscar goes to... Isso é um indício muito ruim para começar um processo político. E diante disso, o governo do Vietnã do Sul desconsiderou o plebiscito e a tensão entre os dois países cresceu muito. A galera do norte, então, começou a juntar uma força paralela ao exército oficial. Uma guerrilha de comunistas dispostos a lutar contra o Vietnã do Sul. Uma galera muito barra pesada que você já deve ter ouvido falar. Os Vietcongues. Mandado foi ao Vietnã, lutar com o Vietcong. A tensão só aumentou até que em 59 a Guerra do Vietnã começou com a invasão do Vietnã do Norte na parte sul. A gente precisa lembrar que o mundo estava no meio da Guerra Fria. Existia uma disputa muito grande entre os americanos e os soviéticos para ver quem dominaria ideologicamente o mundo. Então, quando isso rolou, os líderes dos Estados Unidos entenderam que a invasão da parte capitalista pelos vietnamitas comunistas era uma ameaça ao sistema capitalista em si, como um todo. Aí você vai falar, calma aí, Malheiros, calma aí, cara. Os Estados Unidos achavam que uma guerrinha civil lá no Vietnã poderia ameaçar o capitalismo como um todo? Pô, você está exagerando. Não, na verdade não. Os americanos falavam numa tal teoria dominó. Segundo essa ideia, se um país virasse socialista,
existiria uma tendência dos países vizinhos também virarem. Então, os americanos tratavam logo de apoiar os lados capitalistas em qualquer conflito. E na Guerra do Vietnã não foi diferente. Nos primeiros anos de conflito, os americanos mandaram armas e o que eles chamavam de consultores de guerra para o Vietnã do Sul. Mas é importante frisar que nesse momento eles ainda não estavam efetivamente no conflito. E aí você vai falar assim, como assim? Como assim, maneiros? Como assim? Os Estados Unidos não participou da Guerra do Vietnã? Não, claro que participou, mas só depois de um episódio que até hoje gera muita discussão. Em agosto de 1964, um navio americano entrou em um golfo chamado de Tonkin para espionar o Vietnã do Norte, que por sua vez ficou tenso e atacou o navio dos Estados Unidos. E aí pronto, a resposta veio rápida, com aviões americanos e um forte começo de tensões. As coisas estavam bem estranhas, mas aí vem a parte que o pessoal da especulação fica doido. Segundo o governo americano, 2 dias depois do incidente, novos navios de guerra do Vietnã do Norte vieram atacar uma embarcação americana. Esse segundo ataque foi a afronta que faltava para o Congresso americano aprovar uma entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Mas por que eu disse que quem gosta de conspiração pira nessa hora? Porque décadas depois descobrimos, por meio de documentos da Agência de Inteligência Americana, que esse segundo ataque, adivinhem, nunca teve uma confirmação oficial. Ou seja, a gente não tem provas se ele realmente aconteceu. O que nos leva a crer que o governo americano criou mais essa fake news para conseguir aprovar a entrada do seu exército na guerra. Verdade ou não, os americanos entraram oficialmente na guerra, ao lado, é claro, dos vietnamitas do Sul, lado capitalista, que, por causa dessa aliança, tinham as melhores armas e bem mais tecnologia que o Vietnã do Norte. Afinal, o exército americano é sinistro e muito rico. Mas o que parecia uma guerra fácil para a maior superpotência do mundo acabou virando um pesadelo. Porque os americanos, apesar de bem treinados para o combate, não estavam prontos para os desafios de uma guerra no meio de uma floresta tropical. Como se não fosse suficiente lutar no meio de uma mata fechada, sem visibilidade, convivendo com doenças tropicais que eles nem conheciam, sem conhecer bem o território como os vietnamitas. Além de tudo isso, os americanos ainda caminhavam sobre uma série de túneis subterrâneos que eram usados para ataques surpresas desde o período da Indochina. Isso pegou os americanos de surpresa e acabou gerando atitudes muito violentas na guerra. Essa situação enlouqueceu o exército americano. Eles tiveram que mudar de estratégia porque estava impossível. Do nada, os Vietcongs brotavam do chão, metralhavam todo mundo e depois saíam que nem formiga. E o que os americanos fizeram? O que eles sabem fazer de melhor? Saíram bombardeando tudo com napalm. Um tipo de bomba altamente incendiária que queimava tudo de um jeito muito rápido, impedindo o avanço dos vietnamitas. Além do napalm, o agente laranja também entrou na jogada. Agente laranja, o que é isso, Sérgio? É uma espécie de soldado fantasiado de Donald Trump? Não. O agente laranja é uma arma química que era jogada de aviões para secar as florestas e deixar as matas mortas, acabando assim com a camuflagem inimiga. Com o meio ambiente também, né? Imagina a loucura desse conflito, galera. Imagina isso. Muitas pessoas inocentes morreram com esses ataques que eram cada vez mais fortes. Porém, o ano de 1967 ficou marcado por um dado até então novo na guerra: a redução do número de Vietcongs. A galera barra pesada que eu falei que lutava com o exército do norte. Essa redução fez com que os americanos ficassem com aquela sensação de vitória. Mas, como diz o poeta, o mal do urubu é achar que o boi está morto. O governo começou a fazer propaganda dizendo que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra, que o norte estava ficando mais fraco e que o sucesso era só uma questão de tempo. Diante desse otimismo, a estratégia militar dos Estados Unidos foi a de fazer uma ofensiva para vencer a guerra. Errou feio, errou rude. O que não estava claro é que essa redução dos ataques era uma estratégia dos Vietcongs para atrair os soldados americanos. Porque os vietnamitas do norte estavam escondidos em túneis subterrâneos, esperando o momento certo para fazer um ataque sincronizado. E esse ataque de 1968 apavorou os soldados americanos e ficou conhecido como a Ofensiva Tet. Com o aumento do número de mortes de soldados americanos, o ano de 68, que já estava muito turbulento, ficou ainda pior.
A gente falou bastante desse ano aqui no vídeo sobre o filme Os Sete de Chicago. Se você ainda não viu, clica no card que vai aparecer aqui em cima. Mas só para lembrar, esse foi o ano do assassinato de Martin Luther King, das manifestações em Paris, Primavera de Praga, o caso do 7 de Chicago, enfim, tudo que podia acontecer para aumentar a pressão política estava acontecendo. Movimentos culturais, como o movimento hippie, também aumentavam a sua influência e seus pedidos de paz. A mídia e o governo já não falavam mais do mesmo jeito sobre a guerra. E o empenho americano em vencer parecia pessoal. Para você ter uma ideia, os americanos usaram mais de 7 milhões de toneladas de bombas na guerra. Isso não afetou só o Vietnã, não. Os países vizinhos também sofreram. O Camboja e Laos foram intensamente bombardeados. Laos, inclusive, é ainda hoje o país mais bombardeado no mundo. O volume do ataque foi tão desproporcional que o número de bombas foi o triplo do que os americanos usaram na Segunda Guerra Mundial. Quando eu falei que os Vietcongs eram barra pesada, eu estava falando sério. A falta de sucesso, os milhões de dólares gastos na guerra e a morte de mais de 50 mil americanos levou o governo a mudar de estratégia. Mas eles não largaram a guerra, não. Eles decidiram que era melhor deixar os próprios vietnamitas se enfrentarem. Então, eles começaram a aumentar o poder militar do Vietnã capitalista, passando cada vez mais armamentos para eles, o que ficou conhecido como a vietnamização. A pressão popular continuava grande. O caso da menina Kim Phuc chocou o mundo como um dos símbolos de horror da guerra. Você provavelmente já viu essa foto. Uma menina de 9 anos correndo nua, gritando muito quente, porque tinha sido atingida pelo fogo de uma bomba americana de napalm. Não tem como não se arrepiar vendo uma imagem dessa. Depois de um acordo entre os Vietnãs e os Estados Unidos, conhecido como Acordo de Paris, os americanos se retiraram da guerra no ano de 1973. Sem o apoio deles e com os efeitos da crise do petróleo, a derrota do sul capitalista aconteceu 2 anos depois, em 1975. Ano em que a Guerra do Vietnã chega ao fim, com o controle do país nas mãos do lado vencedor, os socialistas, depois de mais de 2,5 milhões de mortos. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixem o seu like, o seu comentário, compartilhem esse vídeo com um amigo para a gente continuar essa discussão. Isso ajuda bastante a gente aqui. Um beijo e até a semana que vem, aqui na Malheiros TV. Comentem aqui também os temas que vocês gostariam de ouvir nos próximos vídeos, porque esse vídeo saiu de um comentário. Então, quem sabe o seu comentário pode gerar aí o tema do próximo vídeo. Valeu!